Você já se perguntou quantos momentos importantes na vida foram impactados, para o bem ou para o mal, por aquilo que foi dito? Uma frase dita no momento certo pode fortalecer laços e resolver conflitos. Já uma palavra impensada, dita em um momento de tensão, pode criar um abismo entre pessoas que se amam. Imagine o que vou te contar. Um pai está ajudando o filho com um projeto escolar. O filho erra repetidamente e, frustrado, o pai diz: "Você nunca vai aprender." Naquele instante, o semblante do menino muda. O entusiasmo inicial desaparece e ele passa a acreditar que não é capaz. Anos depois, ele se lembra daquela frase com mais clareza do que do projeto em si. Isso porque as palavras têm um peso muito maior do que imaginamos. Elas moldam percepções e sentimentos, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Viktor Frankl, em seu famoso livro Em Busca de Sentido, nos lembra que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço, e é nesse espaço que reside nosso poder de escolher nossa resposta. É nesse pequeno intervalo que decidimos se vamos construir pontes ou levantar muros. Muitas vezes, usamos palavras por impulso, sem refletir sobre como elas serão recebidas. Uma discussão acalorada, um dia estressante, um mal-entendido, são situações comuns que fazem com que falemos coisas das quais nos arrependemos depois. Quem nunca se pegou pensando: por que eu disse aquilo? Mas há algo poderoso em reconhecer que podemos mudar. Pequenos ajustes na forma como nos comunicamos podem trazer grandes transformações nos relacionamentos. Não se trata de sermos perfeitos, mas de aprendermos a falar com mais consciência e empatia. Neste vídeo, você descobrirá frases que pessoas inteligentes evitam dizer. Essas frases não são apenas frases e palavras ruins. São armadilhas emocionais que minam a confiança, desgastam relações e impedem diálogos construtivos. Aqui, não vamos apenas listar o que evitar, mas mostrar como transformar cada frase em uma oportunidade de fortalecimento dos vínculos. Mais importante ainda, você aprenderá como substituir padrões nocivos por mensagens mais assertivas e acolhedoras, sem perder a autenticidade. Porque ser empático não é engolir sapos, mas saber expressar sentimentos e necessidades sem fechar portas. Por exemplo, quando pensamos em frases como "você nunca muda" ou "eu já sabia que isso ia dar errado", percebemos que há algo em comum. Elas colocam a outra pessoa em uma posição de derrota. São frases que limitam, em vez de ampliar o diálogo. Neste vídeo, eu quero que você reflita sobre algo essencial: como minhas palavras têm impactado as pessoas ao meu redor. Afinal, não são as situações que definem a qualidade dos nossos relacionamentos, mas como reagimos a elas. Se você já sentiu que suas palavras afastaram alguém, ou se deseja fortalecer seus vínculos por meio da comunicação, você está no lugar certo. Vamos juntos entender como mudar nossas palavras pode mudar nossas histórias. Prepare-se para um mergulho profundo em um aspecto que, muitas vezes, negligenciamos o poder das nossas escolhas verbais. Porque quando mudamos as palavras que usamos, mudamos também a maneira como construímos nossas relações. E no final das contas, a maneira como somos lembrados. Uma das frases mais destrutivas que podemos dizer a alguém é: "você nunca muda." Ela carrega um tom de acusação e transmite a ideia de que a pessoa está condenada a ser sempre a mesma, como se não houvesse espaço para evolução. Mas será que essa afirmação é justa? Pense em uma situação comum. Um casal discutindo. Ana reclama que Marcos, seu parceiro, é sempre desorganizado com os horários. Depois de algumas tentativas de explicação, ela se irrita e solta: "você nunca muda." No instante em que essas palavras saem, uma coisa importante se perde. Marcos pode até estar tentando melhorar, mas a frase de Ana apaga qualquer progresso. Ele se sente injustiçado e, pior, desmotivado. Quando usamos palavras assim, pintamos um retrato fixo de alguém, como se ela fosse incapaz de mudar. E ao fazer isso, tiramos da pessoa o incentivo para continuar tentando. Afinal, se ela nunca vai ser reconhecida, por que deveria se esforçar? Mas há uma forma melhor de abordar esses momentos de frustração. Em vez de focar no problema de maneira definitiva, podemos trazer a pessoa para o diálogo e reforçar que acreditamos na possibilidade de crescimento. Imagine se Ana tivesse dito: "eu sei que você está tentando, mas ainda temos desafios com os horários. Como podemos melhorar isso juntos?" Veja como a dinâmica muda. A conversa deixa de ser uma crítica unilateral e se torna um convite para a solução. Não há derrota, apenas uma oportunidade de melhorar. Viktor Frankl nos lembra que, entre o estímulo e a resposta,
existe um espaço. E é nesse espaço que escolhemos se nossas palavras vão ferir ou curar. Escolher palavras mais generosas e colaborativas exige autoconsciência, mas cria laços mais fortes. Outro ponto importante é que frases generalizadoras costumam ser injustas, porque ignoram as exceções. A pessoa pode estar se esforçando em várias áreas, mas uma falha específica faz com que todas as suas tentativas passem despercebidas. Para evitar isso, podemos reconhecer os pequenos avanços e sugerir melhorias específicas. Imagine um líder dizendo ao seu time: "Vocês nunca entregam nada no prazo." Essa frase vai, com certeza, desmotivar. Agora, compare com: "Eu sei que já conseguimos melhorar os prazos em alguns projetos. O que podemos ajustar para sermos mais consistentes em todos eles?" Isso mostra reconhecimento e disposição para colaborar. Lembre-se, nossas palavras podem ser um convite ao crescimento ou uma sentença de condenação. Quando evitamos frases que generalizam e focamos na construção conjunta, mostramos respeito pelo esforço do outro e reforçamos nossa própria inteligência emocional. Afinal, não se trata de ignorar problemas, mas de escolher um caminho de diálogo que inspire mudanças reais. E quando escolhemos o caminho certo, damos às pessoas ao nosso redor a chance de se tornarem melhores e, ao mesmo tempo, também nos tornamos melhores. Quando alguém falha, o que mais deseja ouvir não é um "eu te avisei", mas sim um "o que podemos aprender com isso". A frase "eu já sabia que isso ia dar errado" é um golpe duplo. Reforça a frustração do outro e alimenta uma sensação de superioridade em quem fala. No entanto, mostrar que estávamos certos em uma previsão negativa nunca fortalece laços, só cria distância. Thomas Edison, ao ser questionado sobre suas muitas tentativas fracassadas de criar a lâmpada, respondeu com uma frase poderosa: "Eu não fracassei. Eu descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Se as pessoas ao redor de Edison tivessem constantemente reforçado seus erros, será que ele teria persistido? O apoio é combustível para a resiliência. E frases desmotivadoras só enfraquecem quem tenta se superar. Imagine: uma amiga decide abrir um pequeno negócio mesmo sabendo dos desafios. Depois de alguns meses, o empreendimento não vai tão bem quanto ela esperava. Em vez de apoio, ela ouve: "Eu bem que avisei que isso não ia dar certo." A pergunta é: o que essa frase realmente acrescenta? Ela não ensina, não consola e não oferece uma saída. Pelo contrário, faz a pessoa sentir-se ainda mais isolada em seu fracasso. Substituir frases de desmotivação por mensagens de aprendizado não significa mascarar a realidade, mas oferecer um suporte construtivo. Em vez de apontar o erro com um tom de sabichão, podemos dizer algo como: "Não saiu como planejado, mas o que você acha que podemos ajustar da próxima vez?" Essa abordagem mostra que você está ao lado da pessoa, não acima dela. Outro exemplo: em ambientes profissionais, erros podem ser grandes fontes de aprendizado ou de desmotivação, dependendo da reação das pessoas ao redor. Um líder que diz: "Eu sabia que isso ia dar errado", fecha as portas para futuras ideias de inovação. Já um líder que afirma: "O importante é entender o que não funcionou para fazermos diferente", transforma um erro em um novo ponto de partida. É importante lembrar que o aprendizado é o verdadeiro resultado de qualquer experiência. Ninguém gosta de falhar, mas todo mundo precisa de um espaço seguro para aprender com os erros. Por isso, deixe de lado o "eu te avisei" e adote uma postura de colaboração. Porque no fim das contas, pessoas inteligentes não usam suas palavras para provar que estavam certas. Elas as utilizam para ajudar os outros a se levantarem. Quando algo dá errado, é natural sentir o impulso de se defender. Frases como "não é minha culpa" surgem quase automaticamente. Porém, ao tentar se eximir de responsabilidade, o que acontece na prática é o aumento do conflito. Em vez de resolver o problema, cria-se uma disputa para determinar quem está certo ou errado, e a solução fica em segundo plano. Assumir responsabilidade não é sinônimo de culpa, mas sim um ato de maturidade que fortalece a confiança. Imagine uma equipe de trabalho que perdeu um prazo importante. O líder, em vez de apontar dedos e se justificar com isso: "Não foi culpa minha", diz: "Poderíamos ter gerenciado melhor nosso tempo. O que podemos aprender para que isso não se repita?" Com essa postura, ele mostra compromisso com a solução e não desperdiça energia com acusações. As relações familiares também oferecem exemplos claros. Quantas vezes, em discussões cotidianas, frases como "eu só fiz isso porque você me provocou" aparecem como desculpa? Essa atitude transfere a responsabilidade para o outro
e impede um verdadeiro entendimento. Em vez disso, reconhecer nossa parte em uma situação pode abrir espaço para a reconciliação. Uma história inspiradora é a de um executivo que salvou sua carreira ao admitir seus erros. Após um grande projeto ter falhado, ele poderia ter se defendido com justificativas. Mas em vez disso, ele reconheceu onde havia falhado e pediu ajuda para reestruturar o processo. O resultado? Ele não só reconquistou a confiança da equipe, como também foi promovido. Frases como "não é minha culpa" minam relações, porque passam a ideia de que o problema pertence exclusivamente ao outro. Uma alternativa mais produtiva é: eu reconheço que minha atitude contribuiu para isso e quero ajudar a resolver. Esse simples ato de responsabilidade mostra respeito e empatia. Aqui vale lembrar: assumir responsabilidade não significa aceitar erros que não são seus. Trata-se de se posicionar de maneira madura, assumindo que está ao seu alcance e colaborando para encontrar soluções. Como dizia Epicteto, não temos controle sobre os acontecimentos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles. Ao abandonar o impulso de se defender a qualquer custo, você transforma conflitos em oportunidades de crescimento. Pessoas inteligentes entendem que a confiança nasce quando demonstramos responsabilidade. E a responsabilidade, por sua vez, cria laços mais fortes do que qualquer tentativa de provar que estávamos certos. Quantas vezes você já ouviu, ou até disse, a frase "eu sou assim" e pronto? À primeira vista, pode parecer uma expressão de autenticidade, mas na prática, ela muitas vezes revela resistência à mudança e uma crença limitante de que não podemos evoluir. O problema dessa postura é que ela impede o crescimento e cria barreiras em nossas relações. Essa mentalidade fixa pode surgir em situações cotidianas, como quando alguém diz "eu sou impulsivo" ou "impulsiva mesmo, não vou mudar". Embora essa frase possa parecer um ato de sinceridade, ela carrega um sinal de alerta. Em vez de buscar melhorias, estamos nos acomodando em uma versão antiga de nós mesmos. E ao fazer isso, corremos o risco de justificar comportamentos que prejudicam tanto a nós quanto aos outros. Carol Dweck, psicóloga e autora do livro Mindset, explica que há duas formas principais de encarar nossas capacidades. Podemos acreditar que somos fixos e imutáveis, ou podemos nos ver como seres em constante aprendizado. Pessoas que adotam uma mentalidade de aprendizado percebem que não estão definidas por suas falhas e que sempre há espaço para melhorar. Considere a história de João, um gerente conhecido por seu temperamento explosivo. Sempre que recebia críticas sobre seu comportamento, ele respondia: "Eu sou assim, não vou mudar". Com o tempo, sua equipe começou a evitar diálogos diretos, temendo suas reações. Quando João percebeu que seu jeito estava afastando as pessoas, decidiu trabalhar sua escuta ativa e buscar feedback com humildade. Ele não perdeu sua autenticidade, mas ganhou algo valioso: respeito e admiração. A alternativa ao "eu sou assim" e pronto não é abrir mão de quem somos, mas sim reconhecer que podemos ser melhores versões de nós mesmos. Uma frase mais construtiva seria: "Eu tenho essa dificuldade, mas estou disposto ou disposta a melhorar". Isso não diminui nossa identidade. Pelo contrário, mostra que somos capazes de evoluir e superar limitações. Também é importante lembrar que mudar não significa deixar de ser autêntico. A autenticidade não é permanecer estático. É reconhecer nossas falhas e trabalhar para sermos mais equilibrados. Quando assumimos essa postura, nossas relações ganham confiança e admiração, porque o outro percebe que estamos comprometidos em evoluir. Lembre-se, dizer "eu sou assim" e pronto pode parecer um ato de força, mas a verdadeira força está em dizer "eu sou assim hoje, mas posso ser melhor amanhã". Afinal, crescer não é abandonar quem somos, mas expandir nossa capacidade de ser. Quando algo nos machuca, é comum atribuirmos a outra pessoa intenções negativas que nem sempre existem. A frase "você sempre faz isso de propósito" é um exemplo clássico desse comportamento. Quando falamos isso, assumimos que o outro agiu com o objetivo de nos atingir, quando na verdade, muitas situações resultam de mal-entendidos ou atitudes impulsivas, e não de má fé. Imagine um cenário doméstico. João esquece, mais uma vez, de trazer algo do mercado. Sua esposa, Marta, irritada com a repetição, diz: "Você fez isso só para me irritar". Nesse momento, Marta não expressa apenas frustração pelo esquecimento, mas também acusa João de agir intencionalmente contra ela. Essa acusação eleva o nível da discussão, porque ninguém gosta de ser injustamente acusado de algo que não fez. Mas será que João realmente quis provocar Marta? Muitas vezes,
A falta de comunicação ou distrações são os verdadeiros culpados. Ao atribuir uma intenção negativa, nos afastamos do diálogo e deixamos pouco espaço para compreensão e resolução. Ao invés de você fez isso de propósito, uma abordagem mais construtiva seria: eu me sinto frustrada quando isso acontece. Podemos pensar em uma solução juntos? Observe a diferença. Em vez de acusar, a segunda frase descreve um sentimento e convida ao entendimento. Isso muda completamente o tom da conversa, tornando-a mais colaborativa e menos defensiva. Uma história que ilustra bem esse ponto é a de um funcionário chamado Pedro, que era frequentemente acusado por seu chefe de sabotar reuniões ao chegar atrasado. O chefe acreditava que Pedro fazia isso para desrespeitar seu cargo. Porém, ao investigarem juntos, descobriram que Pedro estava passando por um problema familiar e não conseguia sair de casa no horário. Bastou uma conversa empática para que a situação mudasse completamente. Como dizia o filósofo Sêneca, duas pessoas podem olhar para o mesmo evento e enxergar mundos diferentes. A forma como interpretamos as atitudes dos outros revela muito sobre nossas expectativas e frustrações. Quando escolhemos perguntar ao invés de acusar, ganhamos clareza e evitamos feridas emocionais desnecessárias. Por isso, em vez de criar histórias na nossa mente sobre as intenções alheias, podemos treinar uma nova abordagem, partir da curiosidade e não da certeza. Afinal, a comunicação não é sobre vencer, mas sobre compreender. Lembre-se, as suposições podem destruir pontes, enquanto a empatia as fortalece. Ao escolher confiar mais e acusar menos, criamos um ambiente onde os erros são resolvidos e não ampliados. Quantas vezes você já disse ou ouviu: eu faço tudo sozinho ou sozinha? Essa frase, apesar de parecer um desabafo legítimo, carrega um peso emocional enorme e cria uma barreira que distancia quem poderia ajudar. Ela não só reforça o sentimento de sobrecarga, mas também pinta uma imagem de isolamento e vitimização. Em vez de promover empatia, muitas vezes gera ressentimento, tanto em quem diz quanto em quem ouve. Imagine uma cena típica. Uma mãe que cuida de todas as tarefas da casa se sente exausta e, em um momento de frustração, explode: ninguém faz nada aqui. Eu faço tudo sozinha. Ao invés de motivar os outros a colaborarem, a frase reforça a sensação de incapacidade e pode provocar ainda mais distanciamento. Os filhos e o parceiro podem até querer ajudar, mas acabam se sentindo acusados, em vez de convidados a colaborar. Frases como essa colocam o foco no problema, não na solução. Uma abordagem mais saudável seria algo como: eu estou sobrecarregada e preciso de ajuda com essas tarefas. Podemos dividir melhor as responsabilidades? Essa mudança de tom não apenas comunica a necessidade, mas também reforça o espírito de equipe e a importância do apoio mútuo. Há uma história inspiradora de um empresário chamado Rafael, que costumava centralizar todas as decisões do seu negócio. Ele acreditava que só ele sabia fazer as coisas direito e frequentemente dizia: eu cuido de tudo sozinho. Mas com o tempo, ele começou a se sentir esgotado e percebeu que seu isolamento estava prejudicando não só sua saúde, mas também o crescimento da empresa. Quando começou a delegar tarefas e confiar em sua equipe, não só aliviou sua carga, como também fortaleceu seu negócio. Uma lição valiosa é lembrar que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas de inteligência emocional. O filósofo Sêneca dizia: nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde quer chegar, mas aquele que tem companhia não navega sozinho. Ao reconhecer que precisamos do outro, criamos laços mais fortes e incentivamos um ambiente de colaboração e respeito. Substituir o eu faço tudo sozinho ou sozinha por um pedido claro de cooperação é um ato de coragem e humildade. Mostra que entendemos nossos limites e valorizamos quem pode contribuir para aliviá-los. Por isso, ao sentir-se sobrecarregado, pergunte a si mesmo: eu estou comunicando minhas necessidades ou apenas desabafando minhas frustrações? Lembre-se, um pedido de ajuda bem feito pode transformar um problema individual em uma solução coletiva. Poucas frases são tão limitadoras quanto isso sempre foi feito assim. Por trás dessas palavras, esconde-se uma resistência à mudança e um apego ao conforto do familiar. Embora a tradição e a experiência tenham seu valor, repetir padrões apenas por hábito pode impedir o crescimento e afastar oportunidades de melhoria. Pense em uma reunião de equipe em que uma nova proposta é apresentada. Alguém sugere uma abordagem mais moderna para otimizar os processos. Em resposta, o líder diz: não vamos mudar isso.
porque sempre fizemos assim. O efeito dessa frase é imediato. O entusiasmo pela inovação desaparece, e a equipe entende que não há espaço para novas ideias. Resultado: a empresa estagna enquanto concorrentes evoluem. Um exemplo clássico é a história da gigante Blockbuster, que recusou inovar quando o mercado de streaming começou a ganhar força. Ao insistir em seus modelos antigos, a empresa perdeu espaço até desaparecer. Enquanto isso, a Netflix, que começou oferecendo algo fora do padrão, se tornou um dos maiores sucessos do mundo ao abraçar a inovação. Essa lição vale não apenas para o ambiente profissional, mas também para a vida pessoal. Imagine um casal que evita discutir certos assuntos com o argumento: nós sempre lidamos com isso dessa forma. Ao evitar novas formas de resolver conflitos, eles perdem a chance de fortalecer a relação com diálogos mais abertos e construtivos. Substituir o "isso sempre foi feito assim" por uma mentalidade de curiosidade é fundamental. Em vez de fechar portas, pergunte: será que existe uma maneira melhor de fazer isso? Essa simples mudança de perspectiva transforma uma barreira em uma oportunidade de crescimento. Além disso, é importante lembrar que inovação não significa descartar tudo o que deu certo, mas sim adaptar o que já existe ao contexto atual. Muitas das grandes inovações nasceram de pequenas adaptações em ideias tradicionais. Como dizia Aristóteles, a excelência não é um ato, é um hábito. Para criar novos hábitos de excelência, precisamos questionar os antigos com frequência. Portanto, da próxima vez que ouvir ou pensar "isso sempre foi feito assim", reflita: será que estou respeitando o passado ou me acomodando nele? O progresso não nasce da repetição cega, mas da vontade de melhorar o que já conhecemos. Lembre-se, pessoas inteligentes não se acomodam em velhos padrões. Elas os desafiam com criatividade e resiliência, buscando evoluir, em vez de permanecer estagnadas. A frase "você é o culpado" ou culpada é uma das mais perigosas em qualquer relação. Ao proferi-la, estabelecemos uma dinâmica de ataque e defesa, na qual o foco deixa de ser o problema e passa a ser a busca por um vencedor na discussão. Mas será que existe algum vencedor em um ambiente onde reina a culpa? Quando apontamos o dedo, o outro imediatamente sente a necessidade de se proteger. Isso faz com que o diálogo perca o sentido e o problema permaneça sem solução. Em vez de buscar compreensão, cria-se um cenário de tensão, onde ambas as partes se tornam adversárias. O filósofo Epicteto disse certa vez: é impossível aprender aquilo que achamos já saber. E quando nos concentramos em culpar, perdemos a oportunidade de aprender com a situação. Imagine um casal discutindo sobre despesas excessivas. Um dos parceiros diz: a culpa é toda sua. Você vive gastando demais. Mesmo que a queixa tenha fundamento, essa abordagem não gera cooperação, mas sim afastamento. A pessoa acusada sente-se injustiçada e, ao invés de refletir, busca defender sua honra. Uma forma mais eficaz de lidar com conflitos é substituir acusações por afirmações de sentimento e propostas de solução. No lugar de "você é o culpado" ou "culpada", diga: estou preocupado ou preocupada com nossos gastos e sinto que podemos melhorar nossa forma de planejar juntos. Perceba como essa reformulação coloca o foco na questão e não na falha de alguém. Certa vez, uma equipe de trabalho estava enfrentando problemas em um projeto importante. Quando o chefe convocou uma reunião, todos esperavam críticas e atribuições de culpa. Mas, para a surpresa de todos, ele começou dizendo: eu sei que algo não funcionou bem aqui. Vamos entender juntos o que aconteceu para fazermos diferente da próxima vez? Essa postura de parceria transformou a tensão em colaboração, e a equipe saiu fortalecida da reunião. A culpa pode ser um hábito automático em momentos de frustração, mas precisamos lembrar que ela é apenas um desvio do caminho da solução. Se, em vez de buscar culpados, focarmos em encontrar respostas, transformamos situações difíceis em oportunidades de aprendizado e fortalecimento de laços. Lembre-se, em uma discussão, culpar pode dar uma falsa sensação de vitória, mas buscar entendimento cria um verdadeiro senso de conexão. Pessoas inteligentes não desperdiçam energia com acusações. Elas a canalizam para construir soluções. Chegamos ao final desta jornada, mas o aprendizado não termina aqui. Ao longo deste vídeo, exploramos frases que pessoas inteligentes evitam dizer e descobrimos como pequenas mudanças na forma de nos comunicarmos podem transformar nossas relações. Cada uma dessas frases: "você nunca muda", "eu já sabia que isso ia dar errado", "não é minha culpa", carrega um peso emocional que pode minar a confiança e criar barreiras. No entanto,
Ao trocarmos essas expressões por mensagens de empatia e cooperação, abrimos espaço para diálogos construtivos e fortalecemos os laços com quem mais importa em nossa vida. Vamos recapitular brevemente os principais pontos. Evitar generalizações. Troque você nunca muda, por expressões que reconheçam os esforços e proponham soluções conjuntas. Evitar frases desmotivadoras. Em vez de "eu te avisei", incentive aprendizados, reforçando que erros são parte do crescimento. Assumir responsabilidade. Em momentos de conflito, reconhecer a nossa parte no problema, ao invés de jogar a culpa para o outro. Fugir do conformismo. Substituir o "eu sou assim" e pronto por um "posso ser melhor amanhã". Evitar atribuir mais intenções. Perguntar, em vez de acusar, buscando entender o contexto antes de reagir impulsivamente. Pedir ajuda ao invés de se vitimizar. O "eu faço tudo sozinho" ou "sozinha" pode ser substituído por pedidos claros de colaboração, fortalecendo vínculos e promovendo o equilíbrio. Abraçar a inovação. Procurar entender frases como "isso sempre foi feito assim" e buscar maneiras mais eficientes e criativas de agir. Evitar apontar culpados. Em vez de "a culpa é sua", assumir uma postura de colaboração e busca por soluções. Se existe uma mensagem principal, é esta: palavras têm o poder de moldar nossas relações. Elas podem unir ou afastar, fortalecer ou desgastar. E a escolha de como usamos essas palavras está nas nossas mãos. Quando trocamos julgamentos por empatia, criamos um ambiente onde há mais entendimento e menos conflitos. Quero te deixar uma reflexão. Qual dessas frases você pode abandonar hoje para construir um amanhã mais leve? Às vezes, a escolha de uma palavra diferente pode ser a diferença entre um conflito e uma reconciliação. Se você chegou até aqui, isso mostra que está comprometido ou comprometida em se tornar uma pessoa que constrói diálogos e fortalece laços. E que tal ajudar outras pessoas a fazer o mesmo? Curta este vídeo para mostrar que você valoriza uma comunicação mais consciente. E inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que te ajudam a evoluir em todas as áreas da sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que pode se beneficiar dessa mensagem. Porque no fundo, todos conhecemos alguém que precisa ouvir que existe um jeito melhor de se comunicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por acompanhar até aqui. Se alguma dessas lições te tocou, compartilhe nos comentários. Qual frase você vai evitar? Ou qual mudança pretende implementar? Afinal, quando dividimos aprendizados, multiplicamos transformações. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Porque todo mundo conhece alguém que precisa ouvir que existe um jeito melhor de se comunicar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!